Glória a Deus. Nós saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor. O Senhor preparou aqui um momento especial para nós aqui nessa manhã. Os irmãos já têm recebido uma bênção no momento da vigília, no momento de oração, de louvor, de busca, de visitação do Senhor. Mas o Senhor quer tratar conosco ainda algumas coisas. E é uma palavra que o Senhor quer nos dar nessa hora. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Queria pedir aos irmãos da equipe de som que pudessem reparar aqui o microfone auricular que ele não está acionando. Muito bem, Colossenses capítulo 3, versículo 1, assentados mesmo, vamos ler somente o versículo 1. Podemos ler juntos? Todos já acharam? Colossenses 3, 1. Todos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós queríamos começar essa nossa palavra inicial desse dia com 5 perguntas para os irmãos e que são, na verdade, relacionadas com aquilo que o Senhor mostrou neste assunto. Então, está aqui as 5 perguntas que os irmãos não vão responder em voz alta, são para reflexão. Acompanhe. A primeira pergunta é: até onde os teus olhos estão alcançando? A segunda: como você está percebendo o mundo à tua volta? Terceira: com que tipo de alimento você tem nutrido ou alimentado a tua alma? Quarto: onde está a tua Bíblia? E como está o teu serviço na obra? E a quinta pergunta: o Senhor tem falado contigo? E os irmãos vão entender o sentido, o porquê dessas perguntas e até compreender quais as respostas que o Senhor espera dos irmãos. Nós vamos tentar passar rapidamente. Lembrando aos irmãos que isso está dentro de um sinal que o Senhor nos deu para que trouxéssemos aqui com os irmãos. Essas perguntas, na verdade, elas são para reflexão, para que os irmãos meditem. E se nós analisarmos, nós vamos ver, na verdade, em cada pergunta dessa, posturas que o Senhor está esperando de nós, como servos do Senhor. Temos aqui uma classe de jovens que o Senhor tem levantado nessa hora, no meio dessa geração corrompida que está aí fora. O Senhor tem levantado os irmãos que estão aqui, na presença do Senhor, servindo a Ele. E isso é agradável ao Senhor. Nós estamos aqui alegres, felizes de estarmos juntos, de ver essa classe assim, porque os outros estão perdidos aí fora. Mas glória a Deus, que nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho. Jesus Cristo libertou as nossas vidas e somos luz no Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o Senhor, Ele nos chamou para manifestar todos os dias a sua graça em nosso favor. E os irmãos estão aqui recebendo essa graça do Senhor. Tudo que Deus faz nas nossas vidas é para nosso bem. E aqui os irmãos estão recebendo o bem do Senhor. Louvado seja Deus. Há um texto muito interessante da palavra, que eu acho muito profundo, que o Senhor falando para Israel, mas que fala a nós também. Ele disse assim, quando Deus lembrava o povo dos benefícios feitos lá na travessia no deserto, Ele disse assim, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. E isso é maravilhoso, porque às vezes nós passamos as lutas, passamos as provas, são as necessidades, são os anseios, os projetos, as ansiedades, os medos e temores, mas o Senhor, Ele está com a mão dEle sobre nós, e tudo que nos acontecer será para o nosso bem. Louvado seja Deus. Guarde bem isso. Então o Senhor hoje está tratando aqui porque Ele quer o teu bem. E o que Ele está mostrando, o que Ele vai falar aqui, é para o teu bem. O que Ele fez na noite passada é para o teu bem. Louvado seja Deus.
Muito bem, então vamos lá. Queremos abordar aqui 5 coisas que o Senhor nos mostrou que estão relacionadas com essas perguntas que nós vimos. Primeira delas. Vamos lá, vamos trocar de microfone aqui, que esse aqui é melhor. Muito bem, agora sim. Vamos lá. Primeira coisa, visão da eternidade, ou visão de eternidade. Diante de tudo aquilo que é temporal, tudo aquilo que está relacionado com a nossa vida aqui, o Senhor espera de nós que nós tenhamos a visão daquilo que os olhos não podem alcançar. Quando nós falamos de visão da eternidade, nós precisamos entender 2 coisas fundamentais. O que é temporal e o que é eterno. Paulo fala na sua carta aos Coríntios, na 2ª aos Coríntios, ele diz o seguinte: não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então Deus nos chama para nós darmos atenção às coisas eternas, as coisas relacionadas ao reino, à eternidade. Mas aí a pergunta vem, mas e a nossa vida aqui? Nós não temos que seguir, nós não temos que viver? Nós temos que estudar, trabalhar, casar, necessariamente nessa mesma ordem. Então as coisas têm que andar. Como é que vai ser esse aspecto de olhar para a eternidade? São focos. Nós não vamos perder de vista aquilo que está perto de nós, que está junto de nós, que é a nossa necessidade existencial. Mas o Senhor está nos mostrando que a visão para o que está longe também não pode falhar. E aí que está a bênção. Porque o que está perto são as coisas temporais, o que está longe são as eternas. E para alcançarmos as eternas, Deus nos dá uma condição que ninguém tem. Nenhum ser, por mais capaz ou hábil que seja, vai alcançar isso, porque é uma prerrogativa de Deus para nós, é Ele que nos dá, é Ele que nos concede. Essa visão da eternidade é pela revelação do Espírito Santo, por um agente que Deus coloca no nosso coração chamado a fé. E essa visão da eternidade vai nos ajudar, não só no projeto da salvação, mas também para essas coisas da nossa vida aqui. Porque eu estou enxergando minha necessidade aqui, e Deus me mostra lá na frente a forma que eu alcançarei vitória do que eu tenho aqui hoje nas minhas mãos. Então você tem seus projetos aqui para hoje, e você olha, às vezes não sabe o que fazer. Eu me lembro de um momento que o povo de Israel estava numa situação de uma batalha. O profeta falou assim: ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão, nós não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Então, visão da eternidade, olhos voltados no Senhor. E como que nós vamos ter isso? Pela ação do Espírito Santo. Nós precisamos viver pela fé. A pergunta que o Senhor deu inicial: até onde os teus olhos estão alcançando? Como é que está a tua visão da eternidade? Se você não está conseguindo alcançar ao longe, peça ao Senhor que te acrescente a fé, porque nós vamos caminhar com essa fé. É por essa fé que nós vamos seguir, e nós vamos conseguir olhar ao longe, e nós vamos ver o projeto de Deus para as nossas vidas, tanto relacionado para aqui, quanto para a eternidade, e nós vamos seguir por esta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar firmes no Senhor e viver por essa fé, porque é assim que nós vamos chegar na eternidade. Olha ao longe. Deus quer que você enxergue ao longe. Caminhando até chegar na terra prometida. E pela festa o seu canto de vitória. Estou reinando consciente da sua glória. E pela fé vou caminhando
Senhor espera que enxerguemos ao longe. Como é que está a sua visão? Até onde sua vista tem alcançado? A segunda palavra, a primeira foi visão da eternidade. A segunda, discernimento. Nós fomos alcançados por Jesus Cristo, recebemos a salvação, o sangue de Jesus Cristo purificou-nos dos nossos pecados e purifica de cada pecado. Temos agora um caminho novo a seguir, a salvação que nos foi proposta. Mas nós estamos no mundo. O mundo, diz a palavra, jaz no maligno. Há uma operação do mal nessa terra. Nós fomos chamados para servir a Deus e estamos no mundo. Não somos mais dele, mas estamos nele ainda. Como conviver com isso? E é importante nessa hora discernirmos aquilo que agrade a Deus e aquilo que não agrada. O Senhor diz na sua palavra que nós deveríamos ser ensinados e devemos ser ensinados a discernir entre o santo e o profano, entre o impuro e o que é puro. E esse discernimento vai nos proporcionar uma estabilidade espiritual, de forma que nós não vamos ser envolvidos e enredados por esse mundo, mas nossa caminhada vai ser firme, constante na presença do Senhor. À medida que nós discernimos o mundo à nossa volta. Isso é maravilhoso. Então, quanto mais nós temos do Espírito Santo, mais nós vamos discernir as coisas ao nosso redor. E vamos perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Paulo falou na carta aos Coríntios, na segunda carta, 2,15, ele disse assim: porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Isso é um contrassenso à situação do mundo. O pecado no mundo exala um mau cheiro. Mas aqueles que têm a salvação exalam o perfume de Jesus Cristo, que é o cheiro da vida eterna. Uma fragrância que o mundo jamais pode contemplar, pode sentir. Mas só os salvos em Jesus Cristo percebem esse perfume que exala. Ele está em nós. E nós sentimos, quando estamos ligados nessa comunhão, nós sentimos esse perfume na nossa vida. É a presença de Jesus através do Espírito Santo. O Espírito Santo revelando Jesus em nós. E para quem está perfumado, para quem sente o cheiro bom da vida eterna, qualquer mau cheiro é percebido. Então você está num ambiente, o ambiente cheirou mal, você já percebeu logo: opa, tem alguma coisa de errado aqui. A conversa começou a entrar num outro tom, você logo percebeu: está cheirando mal, não está bom, isso não é para mim. Então, aquele que tem o Espírito Santo, ele consegue esse discernimento, ele vai distinguir as coisas. Então, quando o servo está cheio do Espírito, e é o Espírito Santo que vai te fazer entender isso. Qual foi mesmo a segunda pergunta que o Senhor nos fez lá no começo? Como você está percebendo o mundo à tua volta? Você consegue distinguir as coisas? Perceber essa mudança? Você consegue distinguir o perfume de Cristo daquilo que é o cheiro mau do pecado que está aí fora? Então, vou dizer uma coisa: quanto mais do Espírito Santo você tiver em você, no teu coração, mais percepção você terá das coisas que agradam a Deus e das coisas que não agradam. Mais do Espírito, mais dele. Quanto mais dele. Por isso te rogamos, com fé oramos. Esse é o nosso pedido, hein? Manifesta tua graça hoje aqui. Porção dobrada do Espírito Santo. Dá-nos porção dobrada Glória a Deus. do teu Santo Espírito, para que mais, muito mais, possamos te servir. Para que mais, muito mais, Glória a Deus. possamos te servir. Amém. Visão da eternidade.
discernimento. E a terceira coisa que o Senhor nos fala aqui, alimentando-se de Jesus. Nós estamos falando de posturas que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós estejamos tendo visão da eternidade, que nós tenhamos discernimento e que nós nos alimentemos de Jesus. Veja só, a nossa alma, ela se nutre somente do pão da vida, que é Jesus. Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele disse assim, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Mas como é que é na prática essa coisa de alimentar-se de Jesus? Comer do pão da vida. Se a gente ficar só nesse aspecto teórico, fica meio vago, né? Tudo bem, a gente dá glória a Deus, Jesus é o pão da vida, mas no dia a dia, na prática, como é que vai ser isso? Vou dar um exemplo bem próximo aqui para os irmãos. Vocês, nessa noite, quando se reuniram nessa vigília, vocês louvaram, glorificaram, estiveram orando, buscando. O que vocês estavam fazendo? Se alimentando de Jesus. Esse é o pão vivo que desceu e já nutriu as almas de vocês. Cada culto, cada momento, cada reunião, cada hora de oração, cada jejum, cada momento de meditação na palavra, você está se alimentando de Jesus. Então você está comendo do pão da vida. O mundo, como eu falei, ele está aí nessa situação caótica, ele oferece outros alimentos também. Mas aquele que encontrou a salvação, sabe que a única coisa que vai nutrir a sua alma é o pão vivo que desce do céu. O mundo oferece seus prazeres, suas alegrias, a carne aflorando-se, a vida aí parecendo, né, esse paraíso todo, e a juventude é isso mesmo, e tudo é festa. Mas olha, a Bíblia diz assim, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. E glória ao Senhor, porque Jesus já libertou as nossas vidas desse caminho de morte e nos colocou no caminho da vida eterna. E nesse caminho da vida eterna, o pão que nos nutre, o alimento que nutre a nossa alma, que nos alimenta, é o que desce do céu para nós. É Jesus. Nós nos lembramos do exemplo de Esaú, lembram da história de Esaú e Jacó? Esaú trocou uma bênção espiritual por um prato de comida. Ele se desfez do que era espiritual por aquilo que era material. Um outro exemplo também para nós. Aqui o primeiro de Esaú fala que as consequências da troca, ele desfez-se do que era a bênção por aquilo que era material. Outro exemplo, Daniel e seus companheiros. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Então Daniel discerniu que a comida que o rei de Babilônia lhe oferecia, ela estava contaminada. Mas com que tipo de contaminação? A contaminação estava na consagração daquela comida aos ídolos. Para nós hoje, isso nessa prática para nós hoje, tudo aquilo que o mundo nos oferece, que o rei desse mundo nos dá para nos alimentar, está contaminado pelo pecado. Mas aquilo que Jesus Cristo nos dá é para a vida, é para nosso crescimento. Então, aqueles que servem ao Senhor vão estar entendendo que nossa bênção está nisso aqui, é nessa comunhão. O nosso dia é um dia de batalhas, nós somos bombardeados o tempo todo, é na faculdade, é no trabalho, é nas lutas, mas cada vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, esse pão vivo que desce do céu, ele se manifesta e se revela, e nós somos renovados, nós somos fortalecidos. Por isso que é maravilhoso para nós estarmos na casa do nosso Pai, onde a mesa é farta, onde o pão é servido, onde Jesus se revela. Louvado seja Deus. Estamos felizes porque estamos na casa do Pai. Glorifica o Senhor. O meu Pai cuida de mim, nele tenho paz. Não deixarei sua casa, porque aqui há farturas de pão. Não deixarei Jesus. Porque
pão, não falta o pão da vida, louvado seja o nome do Senhor. Com que tipo de alimento você tem alimentado a tua alma? A quarta coisa que o Senhor nos quer falar aqui, Bíblia na mão. Vamos lá, vamos entender qual o sentido disso. A palavra de Deus, ela é a boca do Senhor nos falar quando revelada pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguns dizem que ela contém, não, ela é a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem que estar junto de nós. Há uma coisa que Deus quer que nós entendamos. Em hipótese alguma, se você quer a salvação, se você quer a vitória, se você quer romper, se você quer permanecer, em hipótese nenhuma, nunca abra mão da palavra do Senhor. Nunca. Pode acontecer o que acontecer, a luta, o problema. Não abra mão da palavra do Senhor. Porque ela é a tua fonte de vida. Ela é o Senhor te falando. É a instrução, é a bênção, é a direção. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e pela revelação do Espírito é Deus falando conosco. E nós precisamos disso. É a palavra que vai nos direcionar. E a pergunta que o Senhor fez foi essa: onde está a tua Bíblia? Algumas pessoas, espero que não seja o caso aqui, evidente, mas algumas pessoas, elas já abriram a mão da palavra, deixaram ela de lado. Consequentemente, quando nós abrimos mão da palavra, nós perdemos a nossa instrumentalidade diante do Senhor. Não somos mais os trabalhadores do Senhor, os trabalhadores dessa vinha. Perdemos o vínculo, perdemos o referencial com a eternidade. A palavra de Deus revelada é o nosso referencial com a eternidade, porque é Jesus revelado. Então não abra mão da palavra do Senhor. Foi por isso que o Senhor perguntou: onde está a tua Bíblia? Às vezes nós estamos com ela na mão. Mas eu estou segurando a minha aqui. Mas não é, Bíblia na mão não é isso aqui no sentido físico. É não abrir mão da palavra do Senhor. Onde está a tua Bíblia? E como é que está o teu serviço na obra de Deus? Se abriu mão da Bíblia, não tem mais instrumentalidade. Aí vamos viver de liturgia e de religiosidade. Mas o Senhor, louvado seja Deus, Ele quer que nós tenhamos essa consciência. Não abra mão da palavra do Senhor, porque ela é a lâmpada para os teus pés, ela é a luz para o nosso caminho, é ela que vai nos direcionar, é a revelação do Espírito Santo falando conosco. Glória a Deus. O caminho ilumina, revelada por Deus, guiará o meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Quero amar tua palavra, guardá-la sempre em meu coração, ensinar as pessoas que só Jesus é a salvação. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Glória a Deus. O salmista disse assim: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Não abra mão da palavra do Senhor. E a última coisa que o Senhor nos fala aqui: ouvindo a voz do Senhor. Deus sempre quis falar conosco, com o homem de um modo geral. O problema é que as pessoas nunca estiveram posicionadas para ouvir. Adão e Eva lá no Éden, enquanto estavam na comunhão, ouviam Deus falando. A partir do pecado, não ouviram mais. Mas Deus sempre quis falar e Ele está falando. Glória ao Senhor por isso. De várias maneiras, de várias formas. O Senhor, Ele quer se falar, Ele quer se fazer conhecido, Ele quer se revelar.
Mas é importante nós entendermos uma coisa, é ouvir e dar ouvidos. Uma coisa é ouvir, outra coisa é dar ouvidos. Por isso o Senhor diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Não no sentido só de escutar, mas de viver e de receber a palavra do Senhor. No mundo onde tantas vozes ecoam ao mesmo tempo, entender e discernir o que Deus está falando é fundamental para nós. Ele está falando, como dissemos, é fato. Ele continua falando. Mas no meio das vozes que se misturam, nós estamos conseguindo identificar o que Ele está falando conosco. Ele falou ontem, está falando agora, vai falar daqui a pouco, vai falar hoje, vai falar no culto dessa noite, vai falar amanhã, Ele vai continuar falando. Nós estamos percebendo essa voz, entendendo, distinguindo a fala do Senhor para nós. A pergunta foi, o Senhor tem falado contigo? Na verdade, e de fato o Senhor tem falado, mas a questão é, você está conseguindo distinguir essa fala? Meus queridos, o Senhor, Ele tem um projeto que se revela à medida que Ele fala conosco. E Ele está falando de várias maneiras. Então, quem dá ouvidos ao Senhor, habitará em segurança, estará livre do mal, diz a palavra. Ouça o que o Senhor tem para te falar cada dia. Deus quer falar contigo cada momento, cada dia, cada hora. Então, ouvir a voz do Senhor deve ser sempre a tua preocupação todos os dias. Nós temos as nossas preocupações. Mas o que Deus está falando? Você tem um problema para resolver. Você tem um projeto para desenvolver. Ouça primeiro o que Deus tem para falar. Ele vai te mostrar como é que você vai vencer. Ele vai te mostrar como é que você deve se portar. Como que você vai alcançar. Coloque diante do Senhor isso. Ouça o Senhor. Glória a Deus. Eu só quero ter um lugar no céu, Senhor. A voz do Senhor, fundamental para nós. Vamos então resumir o que foi dito aqui. As perguntas que o Senhor nos colocou lá no começo. Até onde os teus olhos estão alcançando? Então, a resposta que Deus espera de nós é que nós digamos a Ele, Senhor, não de mim, mas porque o Senhor me tem dado a fé, eu estou enxergando a eternidade. Como é que está a sua percepção do mundo à tua volta? Não porque nós somos melhores que ninguém, ou porque tenhamos capacidade, mas o Senhor nos deu o Espírito Santo, e nós podemos dizer que nós estamos discernindo o mundo à nossa volta, entendendo como ele está, mas também discernindo que Jesus Cristo é o perfume que exala em nós, porque a salvação nos foi dada como dádiva de Deus. Qual tipo de alimento você tem nutrido a tua alma? E nós podemos dizer, olha, eu tenho me nutrido do Senhor Jesus Cristo cada dia. Eu tenho me alimentado desse pão, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho me alimentado de Jesus. Você pode dizer isso? Glória a Deus. E se não podia, vai poder dizer a partir de agora, porque é para isso que o Senhor está falando essas coisas. É para o nosso bem. Não é para que ninguém saia daqui com aquela preocupação, eu estou ruim, eu estou mal, Deus falou que eu não estou... Não. O Senhor quer promover um despertamento, um avivamento no teu coração, de forma que você se desperte para esse momento e possa ter essa postura agradável ao Senhor. E ainda, como que está? Onde está a tua Bíblia? Como é que está a tua instrumentalidade na obra do Senhor? Você possa dizer para o Senhor, Senhor,
eu não estou abrindo mão da tua palavra. E do teu serviço, da tua obra, também não quero abrir mão. Eu quero continuar guardando essa palavra no meu coração. E eu quero servir e trabalhar para o Senhor. E como é que está? O Senhor tem falado contigo? Você diz, louvado seja Deus, porque eu estou ouvindo a voz do Senhor. Ele falou comigo, tem falado e vai falar. E eu estou pondo na prática o que Ele está me falando. Você pode dizer essas coisas? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, voltando ao texto inicial. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. As coisas de cima são as coisas relacionadas ao reino eterno, à eternidade de Deus. Lembrando, nós não vamos nos esquecer e simplesmente ignorar as coisas dessa vida que nos envolvem. Estudo, trabalho, a vida conjugal, a vida afetiva, o preparo para a formação do lar. Essas coisas, elas fazem parte da nossa existência aqui. Nós não vamos esquecer delas. Mas olha, o reino vai estar em primeiro lugar. E essas coisas aqui serão abençoadas por Deus nas nossas vidas. Visão da eternidade, palavra na mão, a percepção do mundo ao redor, nutrindo-se de Jesus, não abrindo mão da palavra. Coloque isso no teu coração como um propósito, para servir o Senhor cada dia, para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do Senhor.